Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, purificai o coração e lá para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho de hoje está em Mateus 12, 46 a 50. Jesus ainda estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe, teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Jesus perguntou àqueles que tinham falado: Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo as mãos para os discípulos, Jesus disse: Aqui estão minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, estes são meus irmãos, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, felizmente os nossos irmãos separados, e às vezes eles mesmos dizem que não são irmãos nossos, né? E é verdade, não são mesmo não. Que são os protestantes, aqueles que vieram depois de 1500 anos, surgiu lá em 1517, a primeira seita luterana, chamada Martim Lutero, luterana. Foi Martim Lutero que fundou, em 1517, se afastando da Igreja Católica, revoltado com a Igreja, porque a Igreja tinha seus problemas, a vida teve e nunca vai deixar de ter, até o fim, até terminar tudo. Vai ter problema sim, se a gente for se revoltar com a Igreja por causa dos problemas que os próprios filhos delas causam, vai ficar difícil, né? Então, foi o que aconteceu com Martim Lutero. Ele se revoltou, surgiu e fundou a sua seita luterana e rejeitando tudo, rejeitando mãe, pai também, né? Porque quem rejeita a mãe, rejeita o pai. E eles usam muito desse texto bíblico para conversar besteira, falar besteira para as pessoas, somente que pega católico ignorante, que não conhece a palavra de Deus, não conhece o catecismo, o magistério da igreja, começa a questionar esse católico ignorante, analfabeto espiritual, e às vezes até leva para a seita dele, porque eles colocam na cabeça do católico que Nossa Senhora teve mais filhos, usando esse texto bíblico. E na verdade não é nada disso. Esse texto bíblico está falando dos irmãos de Jesus, mas são primos, sobrinhos. Era a língua da época que não dava para pronunciar essas palavras. Era o contexto. Eles não sabiam usar o contexto e começaram a fazer uma leitura fundamentalista ao pé da letra. E aí estragaram tudo. Criaram uma grande divisão dentro da igreja. Na verdade, Nossa Senhora e aqueles irmãos que ele fala na Bíblia, que fala nesse texto, são parentes próximos de Nossa Senhora. Nossa Senhora não teve mais filho além de Jesus. Ela veio cumprir a missão dela aqui na terra só com Jesus. O único filho dela é Jesus. E os outros irmãos de Jesus somos todos nós, que somos filhos de Deus, batizados, e somos irmãos de Jesus. Quem são meus irmãos? Quem são minha mãe, meus irmãos? São todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Então, quando a gente ouve a palavra e põe em prática, nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus, irmãs.
quando a gente não põe em prática a palavra de Deus, nós nos afastamos de Deus e não fazemos parte da família de Deus, que é o caso dos protestantes. Eles pensam que fazem parte da família, mas não faz. Eles criam uma grande divisão dentro da igreja. Jesus Cristo fundou uma igreja única, una, para salvar toda a humanidade. Triste daqueles que não se unir à sua sã doutrina, à sua igreja santa, católica, apostólica, romana. A palavra católica vem do grego, quer dizer universal. Ela ficou em Roma até o dia de hoje, sua sede, então ela é romana. Ela é apostólica porque veio dos apóstolos. Ela é única, não existe outra. Jesus não fundou duas igrejas, Jesus fundou uma igreja. Com 12 apóstolos. Começou a igreja primitiva com 12. Depois surgiu esse padre revoltado dentro da igreja católica e fundou a luterana, a igreja luterana, depois de 1517 anos. Meus irmãos, de arrepiar os cabelos, né? Quem somos nós para fundar uma igreja? Será que eu morri na cruz e ressuscitei? Só pode fundar uma igreja quem morre na cruz e ressuscita. Tem Lutero, que eu saiba, não morreu na cruz, nem ressuscitou. Ainda não. E ele teve essa audácia de fundar uma igreja. É demais. Então, por aí a gente vê que isso não é de Deus, não vem de Deus. É causado pelo inimigo que cria divisão. Se fosse de Deus, tinha sido Jesus que tinha fundado. Isso quer dizer o quê? Jesus se arrependeu? Depois de 1500 anos, vou fundar outra igreja. Essa daqui não está certa não. Está errada. Não existe isso. A igreja católica é a única igreja que leva à salvação da alma. Não existe. Fora dela não existe salvação. Muita divisão, muita complicação. Então, precisamos ter cuidado e viver a nossa fé católica verdadeiramente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Neste dia 23/7/2024, nesta terça-feira, o Espírito Santo nos ilumine a nossa mente e nos instrua para que a gente não saia da nossa fé, ouvindo blá 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 desse povo vazio que não tem nada na mente, revoltado com a verdade, que é a esposa do Cordeiro. A Igreja Católica é a esposa do Cordeiro. É a Jerusalém Santa. Então, não existe outra. Ela é a Igreja que leva todos nós para a salvação eterna. Depende de nós. Que nós nunca saia dela. Permanecemos firmes nessa fé, nessa santa doutrina, sem desistir, porque é nela que nós vamos ser salvos, é através dela. Não é através de Martim Lutero, suas seitas não. Tenha coragem, fé, não saia. Nós somos católicos e graças a Deus somos felizes porque somos católicos. Que Deus abençoe a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.